3 seguidores com o Reels Teste. Por muito tempo eu fiquei tentando entender como que essa ferramenta funcionava no Instagram. Esse vídeo é para te contar um pouco do que eu fiz, de como que eu consegui um resultado que para mim é bem significativo. E te falar também um pouco mais sobre essa ferramenta, sobre o que a gente pode fazer para usar e potencializar o seu posicionamento no digital com ela, com esse tal do Reels Teste. Então, deixa eu me apresentar primeiro. Oi, meu nome é Ana Lia, eu sou a sócia fundadora da Conteúdo e Tal. E nós, como Conteúdo e Tal, prestamos serviço de estratégia de marca, desenvolvimento de estratégia de marca e de posicionamento. Na prática, isso é a construção de uma presença no digital para você que quer usar do potencial das redes sociais para se destacar, para divulgar o seu produto, para divulgar o seu serviço. Eu também estou nessa jornada de produzir conteúdo, então tudo que a gente fala, tudo que a gente aplica para os nossos clientes, a gente testa antes. E por isso que eu venho te falar um pouco sobre esse tal de Reels Teste. Mas primeiro, antes da gente começar o vídeo, eu vou te pedir para se inscrever no canal, dá um like aqui no vídeo, curte aqui o vídeo, e se quiser acompanhar a gente também pelo Instagram e pelo TikTok, é @conteúdo e tal. O link vai estar aqui embaixo, mas a gente vai adorar te ter por lá para continuar as nossas conversas sobre posicionamento. Primeiro, Reels Teste. O que é isso? Reels Teste foi uma ferramenta desenvolvida pelo Instagram há alguns meses. Eles foram soltando aos poucos, então talvez na sua conta seja uma coisa mais recente, mas eles foram soltando aos poucos e na prática o CEO do Instagram disse que é uma ferramenta para que você teste formatos diferentes de Reels que não aparecem para sua audiência em um primeiro momento. Então ele não vai aparecer para as pessoas que te seguem agora, mas vai mandar para pessoas que não te seguem, vai validar isso com essas outras pessoas e eles fazem essa validação a partir de visualizações. E aí, depois disso, é que ele vai te dar um parecer, assim. Você vai receber uma mensagem dizendo que esse Reels bombou a partir de uma média das suas visualizações recentes ou não. Por muito tempo, eu repostei no Reels Teste o que eu postava no meu perfil. E isso às vezes dava certo, tinha, sei lá, uma média de visualizações um pouco parecida ali com o que eu conseguia no meu feed, mas o meu grande objetivo com o Reels Teste era entender como que as pessoas conseguiam tantos seguidores com isso, porque eu costumeiramente, normalmente, via pessoas falando que era muito possível conseguir muitos seguidores por isso, por essa ferramenta, apesar de eu não ter conseguido isso com tanta facilidade. Então eu busquei, testei formatos B-roll, que são aqueles que tem uma legenda, um título muito grande, assim, um título chamativo que faz sentido com a persona, e aí tem uma legenda gigantesca falando alguma coisa, geralmente fazendo uma CTA do tipo comente, e aí, enfim, tem uma automação, então é todo um esquema mais complexo, então muita gente consegue resultado por isso, mas pra mim isso não fazia sentido e eu também não consegui. Eu testei e não deu certo. Então o que aconteceu? O que eu fiz pra funcionar? Diferente do que os conteúdos que eu tava vendo ali que estavam performando, eu, na verdade, decidi me aproximar da minha audiência. Então, esse Reels que eu ganhei seguidores, eu falava sobre como eu tinha na época 500 e tantos seguidores e mesmo assim eu tava vivendo meu sonho com a internet. O que é uma frase de impacto muito forte e é verdade, porque realmente isso estava acontecendo. Com 500 e tantos seguidores, eu conseguia movimentar o meu negócio, conseguia captar leads, conseguia criar relacionamento, conseguia captar clientes, de fato, que é o meu grande objetivo com as redes sociais, com esse número de seguidores. Era isso que eu tava fazendo. E como que eu fazia isso? A partir de uma estratégia de posicionamento. Foi essa a história que eu contei. E a partir disso eu consegui esses seguidores. O que isso me diz? Que diferente do que muitas pessoas falam, diferente do que muitos gurus falam, na verdade, quanto mais próximo a gente estiver da nossa audiência, quanto mais honesto a gente for, e quanto mais, de alguma forma, vulnerável também a gente for, melhor pra gente na hora de capturar a atenção dessas novas pessoas. Esse vídeo específico, ele teve mais ou menos 5.000 visualizações, o que é muito grande, porque realmente, quando eu postei esse vídeo, eu tinha 500 e tantos seguidores. Então, de 500 e tantos seguidores para fazer um Reels no orgânico com 5.000 visualizações, isso é bem significativo. Então, nesse contexto, o grande segredo foi ser honesto. Foi se posicionar não como uma pessoa super lá na frente, sabe? A pessoa que tá aqui em cima e que vai te ensinar a fazer alguma coisa. Mas principalmente me colocar nesse lugar, do lado das pessoas que também estão produzindo conteúdo. Porque por mais que eu entenda de posicionamento, eu trabalho há mais de 5 anos com marketing, com outras marcas, eu comecei meu posicionamento agora. Então eu também tô nesse processo, eu também tô nesse caminho. E aí, pra mim e pra muita gente que produz conteúdo na internet, o grande objetivo é conseguir viver o seu sonho, que no meu caso é conseguir captar mais clientes para o meu negócio com as redes sociais. E eu consegui fazer isso com 500 e tantos seguidores. Então, ao mesmo tempo que eu tava sendo 100% honesta, porque isso é 100% verdade, isso é importante também, né? Não adianta a gente criar um vídeo que viraliza, mas tá falando uma coisa que não é verdade, uma coisa que não faz sentido. Mas eu tava sendo 100% honesta, eu tava falando com muita franqueza, assim,
com muita honestidade e falando também, me colocando ao lado das pessoas com quem eu queria conversar. Eu, por mais que eu tenha esse conhecimento técnico, eu também tô nesse processo, né? E isso faz com que as pessoas se conectem. Isso te coloca num lugar de ajudar mesmo, num lugar lado a lado, e não num patamar impossível. Outra coisa importante também foi a constância, né? Durante esse ano, durante 2025, que foi quando eu fundei o meu perfil e comecei a produzir conteúdo pra internet, eu postei basicamente todos os dias. No começo eu postava todos os dias mais de um post por dia, depois eu tirei os finais de semana porque eu vi que aquilo não estava me fazendo tão bem e não estava tão assertivo. Então eu escolhi fazer 5 posts de lei, digamos assim, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 posts todas as semanas, posts coerentes, posts profundos, posts que fazem sentido com a minha estratégia de posicionamento. E aí no sábado e domingo postar um ou outro, postar alguns testes e estar presente nos stories regularmente. Por que eu tô falando de constância e de frequência se eu tive um resultado específico com o Reels Teste? Porque o algoritmo, ele favorece quem tá sempre presente nas redes sociais. Isso não quer dizer que se você posta todos os dias, você vai ter um perfil bombado, porque a relevância do conteúdo também é considerado. Mas, com certeza, o fato de eu ser constante no Instagram fez com que aquele Reels de alguma forma fosse favorecido. E é assim que o algoritmo funciona. A gente tem, claro, sempre que jogar as regras do algoritmo no sentido de é importante estar presente nas redes sociais, é importante ter constância nas redes sociais, mas também se aventurar e falar coisas verdadeiras, como esse vídeo. Porque, na verdade, se a gente for pensar, falar que você tem 500 seguidores no Instagram e você está vivendo algo muito positivo, você está conseguindo conquistar os seus objetivos com isso, não é tão interessante para o algoritmo, porque o algoritmo está sempre ali tentando fazer com que a gente faça mais. Mas esse justamente foi um post que me deu 83 seguidores e que me deixou muito feliz, porque me fez entender que, de fato, essa ferramenta do Reels Teste funciona se a gente usa ela de forma específica. Então, depois de falar isso tudo, beleza. Agora, como que você pode aplicar isso na prática, né? Como que na prática isso pode funcionar para você? Primeiro, eu te diria para fazer testes, de fato, testes de formato. Então, como eu te falei, no começo eu testei aqueles formatos de B-roll. Então, eu testei o texto na arte chamativo com uma legenda longa. Você pode testar isso. Você pode testar também repostar os posts, os reels que você já tá fazendo. Às vezes, também, se você faz um carrossel, você pode colocar o carrossel na aba do Reels. Isso também pode ou não pode funcionar, mas é um teste que você pode fazer também. E também testar esse formato que deu certo para mim, que é justamente falar com a sua audiência, não como se você fosse um super guru. Às vezes você pode até ser, mas abrindo o seu coração, falando um pouco do seu processo, da sua vulnerabilidade, falando como você fez alguma coisa e você superou essa coisa que aconteceu, sabe? Que você, no meu caso, você tem 500 e tantos seguidores, mas mesmo assim você conseguiu o resultado. Então, testa esse formato e vê se isso funciona para você e para o seu público. Claro que dependendo do seu nicho, você tem que adaptar. Por exemplo, se você está vendendo joias de luxo, às vezes você vai ter que adaptar a sua linguagem para trazer um pouco mais de desejo e um pouco menos de vulnerabilidade. Mas mesmo assim, as coisas funcionam. E mesmo assim, esse formato vai funcionar. A dica de hoje é: por mais que você teste vários formatos e por mais que você veja que vários formatos funcionem, testa falar com o seu público não como se o seu público fosse menos que você, como se o público fosse de fato igual a você, como se você estivesse de fato abrindo diálogos, porque no fim, um posicionamento que faz sentido, um posicionamento que é coerente e um posicionamento que tem pessoas interessadas, geralmente é um posicionamento baseado em pessoas. E é um posicionamento que fala de igual para igual com as pessoas que te acompanham. Então essa é a minha experiência com o Reels Teste. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre essa ferramenta e também te dado caminhos para testar na sua conta mesmo possibilidades para conseguir mais seguidores. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no vídeo, curtir e acompanhar a gente nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Toda quinta tem vídeo novo, hein? Então te espero aqui na próxima semana.